O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin, vão conversar por telefone amanhã sobre a proposta de cessar fogo para a guerra na Ucrânia. Os líderes devem discutir a concessão de territórios ucranianos e o controle de uma importante usina nuclear. Os detalhes sobre esse assunto a gente confere mais uma vez com a nossa correspondente Mariana Jangiacomo ao vivo. Mariana, qual que é a expectativa para essa conversa? Oi, Estevão. O presidente Donald Trump disse que amanhã vai falar com Vladimir Putin sobre terras e usinas. Essa questão da concessão de terras é uma das questões mais sensíveis sobre esse cessar-fogo, porque, claro, a Rússia ocupou territórios da Ucrânia e fica a pergunta sobre o que acontece com esses territórios ocupados se realmente houver um cessar-fogo. E um dos maiores medos dos ucranianos, desde que Trump tomou o poder e passou a negociar diretamente com Vladimir Putin, era de que a guerra acabasse ou tivesse uma trégua, mas com um acordo muito mais vantajoso para os russos, com a concessão de terras. Era justamente o que Volodymyr Zelensky não queria. Mas então Trump disse que vai falar com Vladimir Putin amanhã sobre isso. Ele disse que, na verdade, a questão da divisão de recursos, é assim que Donald Trump está falando sobre esse assunto, já estava sendo tratada entre negociadores americanos e negociadores russos também. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, falou hoje à tarde aos repórteres que esse assunto já estava sendo tratado entre os negociadores. Agora, quando Trump fala em usinas, muito provavelmente ele está se referindo à usina de Zaporizhzhia, que foi ocupada pelos russos desde o começo da guerra, e existe também uma grande questão sobre o que acontece com a usina. Os ucranianos querem de volta o controle sobre a usina, mas é muito difícil que os russos aceitem dar de volta esse controle. E também não dá para saber o que os russos iriam querer em troca de devolver o controle dessa usina, mas é uma das maiores da Europa, é importantíssima. Inclusive, existiu muito o medo de um potencial desastre ali em volta, justamente por essa usina estar tão perto do fronte do campo de batalha. Então, existe uma enorme preocupação da comunidade internacional como um todo, na verdade, sobre o que acontece com essa usina tão importante para a Europa, qual será o destino, e isso deve ser tratado entre Donald Trump e Vladimir Putin nessa ligação amanhã, a ligação que vem depois de vários posicionamentos ambíguos de Vladimir Putin sobre essa ideia de cessar-fogo. Ele que diz que é uma boa ideia, mas que várias questões ainda precisam ser respondidas. Volodymyr Zelensky também já pediu ajuda, pressão dos Estados Unidos e dos aliados europeus para que Vladimir Putin aceite esse cessar-fogo, já que agora depende dele, já que a Ucrânia aceitou essa trégua de 30 dias que pode ser estendida depois, e os Estados Unidos apoiando então a proposta e Trump tentando se colocar nesse papel de mediador, de fazer com que a Rússia aceite, ele que passou a negociar diretamente com Vladimir Putin. Estevão. Muito obrigado, Mariana Jangiacomo, pelas informações. E eu chamo mais uma vez para a conversa Lorival Santana, porque, Lorival, a guerra é entre a Rússia e a Ucrânia, mas o que nos dá a sensação é que a palavra final será de Trump e de Putin. E é isso que dá uma sensação de déjà vu nos europeus, né, principalmente nos ingleses e franceses. Em 1938, quando o Hitler estava ameaçando a Checoslováquia, tomar os Sudetos, que era a região de língua com maioria germânica, né, de etnia alemã, o Neville Chamberlain e o Edouard Balladur, primeiros ministros do Reino Unido e da França, bateram lá na porta do castelo, na verdade, por meio de um embaixador britânico, disseram ao presidente da Tchecoslováquia que acabou, que ele tinha que entregar os Sudetos para a Alemanha de Hitler, porque eles tinham feito um acordo por cima da Checoslováquia, diretamente, Reino Unido e França de um lado e Alemanha de outro, rifando os Sudetos. Foi ali que o Hitler entendeu que ele tinha realmente carta branca, foi um incentivo para ele tomar o restante do continente, grande parte do continente europeu. Isso foi um trauma muito grande para o Ocidente, para o Reino Unido, para a França. Entenderam que um país invadido não pode ser atropelado dessa forma pelo agressor, e também que não se deve tentar apaziguar o agressor, porque ele se sente mais encorajado a levar adiante a agressão. Então, está claro para a Europa que o que os Estados Unidos estão fazendo sob Trump é encorajar o Putin a se reagrupar. Ele estava com dificuldades no campo de batalha, não está conseguindo
avançar no território ucraniano, né? Está tentando agora retomar Kursk, que pertence à Rússia, graças também àquele momento, aquele lapso de inteligência americana, né? Aquela interrupção do fornecimento de inteligência americana para a Ucrânia. Então, há um sentimento aqui de que ao negociar diretamente com o Putin e ao impor condições à Ucrânia, a Volodymyr Zelensky, o Trump está criando as melhores condições para o Putin, não só impor as condições que ele já queria impor, mas até avançar, já que ele não precisou negociar com o Trump as condições iniciais, que era manter a ocupação de território ucraniano, são 20% do território ucraniano. Então, já que ele já conseguiu passar por cima dessa etapa sem nenhum esforço, então agora ele vai fazer novas exigências, Estevão. Bom, Lorival, e dá para dizer que Trump conseguiu domar Zelensky após aquele desentendimento na Casa Branca e a cessão do repasse de informações militares de inteligência que você comentava agora há pouco? A maioria dos americanos apoia a Ucrânia. Essa maioria se reduziu com todos os ataques que o Trump fez à Ucrânia, a normalização que ele procurou fazer da agressão russa contra a Ucrânia, dando razão para a Rússia. Mesmo assim, pouco antes daquele episódio da humilhação do Zelensky na Casa Branca, foi feita uma pesquisa encomendada pela CBS que mostrou que 52% dos americanos se declaram pessoalmente a favor da Ucrânia, pessoalmente considerando que ela tem a razão, que os Estados Unidos deveriam ajudá-la. Também, depois mesmo daquele episódio, uma pesquisa da CNN mostrou que 56% dos americanos acham que o Trump está próximo demais de Putin e da Rússia. Então, o que o Trump fez naquele episódio foi tentar colocar os americanos contra a Ucrânia, porque se os americanos assistem na televisão o presidente americano e o vice-presidente também brigando, batendo boca com o presidente da Ucrânia, e isso acontece na Casa Branca, então a opinião pública americana fica mais com uma tendência maior de ficar contra a Ucrânia, de ficar a favor de seu próprio presidente, por uma questão de patriotismo, né? Então, aquele episódio foi muito importante para o Trump normalizar o que ele já tinha decidido fazer há bastante tempo, que era ajudar o Putin, ajudar a Rússia a assegurar o território ocupado, conseguir um cessar-fogo que é incrivelmente desvantajoso para a Ucrânia, mas que a Ucrânia tem que engolir, tem que aceitar goela abaixo, porque, caso contrário, ela está sem ajuda dos Estados Unidos, sem ajuda militar e sem ajuda de inteligência. E mais grave ainda, com os Estados Unidos se aproximando da Rússia, normalizando as relações econômicas, retirando as sanções, aí realmente fica muito difícil para a Ucrânia. A Europa está mobilizada para ajudar a Ucrânia, mas não vai dar tempo para a Europa conseguir produzir a munição, comprar o armamento suficiente para substituir os Estados Unidos. É muito difícil substituir os Estados Unidos nessa aliança com a Ucrânia. Muito obrigado, Lorival Santana.